Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma passagem muitas vezes citada, mas para entendê-la profundamente, a gente precisa pensar no que Paulo estava vivendo quando escreveu essas palavras. Paulo estava preso quando escreveu essa carta aos Filipenses. Ele não estava em uma situação confortável, pelo contrário, ele estava enfrentando dificuldades sérias. Mas, mesmo assim, ele dizia que podia enfrentar tudo porque a sua força vinha de Jesus. Quando ele fala o tudo posso, ele não está dizendo que pode fazer qualquer coisa que quiser, mas sim que pode passar por qualquer circunstância, boa ou ruim, porque Cristo está com ele, dando força. Se você ler os versículos antes, vai ver que Paulo fala sobre aprender a viver com muito ou com pouco, com fartura ou necessidade. Ou seja, ele aprendeu a se adaptar às diferentes situações, sem perder a confiança e a paz. A força que Paulo recebe de Jesus é para lidar com essas variações da vida, não para se tornar invencível em qualquer situação, mas para ter a resistência, paciência e fé necessárias em qualquer desafio. Essa força vem de Jesus, e isso é central na mensagem. Ele não está dizendo que consegue por conta própria, mas que é Cristo quem sustenta. É uma lição de humildade, dependência e confiança. A verdadeira força que Paulo fala é a capacidade de permanecer firme e fiel a Deus, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Nos dias de hoje, a gente pode aplicar essa mensagem lembrando que, como Paulo, enfrentamos altos e baixos. Quando passamos por dificuldades, às vezes é fácil achar que estamos sozinhos ou que temos que resolver tudo com nossa própria força. Mas essa passagem nos lembra que é em Cristo que encontramos a força para enfrentar os desafios, sejam eles grandes ou pequenos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo afirma: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos analisar isso de forma detalhada, olhando para o contexto do que ele escreveu e o significado das palavras usadas. Contexto geral. Paulo escreveu essa carta enquanto estava preso, provavelmente em Roma, por volta de 61 d.C. Ele estava se comunicando com a igreja de Filipos, uma comunidade que ele havia ajudado a fundar e que sempre o apoiava, inclusive financeiramente. A carta aos Filipenses é conhecida por seu tom de alegria e gratidão, apesar das circunstâncias difíceis de Paulo. No capítulo 4, Paulo está agradecendo à igreja pelo suporte que eles deram a ele, mas também aproveita para ensinar algo sobre a verdadeira satisfação. Ele fala sobre ter aprendido a estar contente em qualquer situação, seja em tempos de fartura ou necessidade. Essa passagem, portanto, precisa ser entendida à luz dessa ideia de contentamento e dependência de Cristo em todas as circunstâncias. Tudo posso. A palavra o tudo em grego é spais, que significa o todas as coisas ou o qualquer coisa. Aqui, Paulo está se referindo especificamente às situações da vida que ele menciona nos versículos anteriores, Filipenses 4, versículos 11 e 12, onde fala de viver com fartura e com pouco, de ser exaltado e de ser humilhado. Então, o tudo não é uma afirmação de que ele pode realizar qualquer feito ou atingir qualquer objetivo que desejar, mas sim que ele pode suportar e se adaptar a qualquer situação que a vida lhe traga. Essa distinção é importante porque muitas vezes as pessoas interpretam esse versículo como uma espécie de promessa de sucesso ilimitado, mas o que Paulo realmente está dizendo é que ele pode enfrentar todas as circunstâncias, boas ou ruins, com a força que vem de Cristo. Naquele que me fortalece. A expressão "o naquele que me fortalece" é fundamental aqui. Em grego, a frase é "entende na multime", que literalmente significa "o naquele que me dá força". O verbo em dinamo carrega a ideia de ser capacitado ou fortalecido por alguém. Neste caso, a fonte de força é Jesus Cristo. Paulo deixa claro que a sua capacidade de enfrentar qualquer situação não vem dele mesmo, mas de Cristo que lhe concede essa força. Esse verbo aparece em outros contextos no Novo Testamento, frequentemente para descrever a força espiritual ou a capacitação que Deus dá aos seus servos para realizar a sua vontade. Por exemplo, em Efésios capítulo 6, versículo 10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa força é uma capacitação divina, não meramente um aumento de força humana. A mensagem central. Paulo não está dizendo que pode realizar milagres ou qualquer coisa sobrenatural por conta própria, mas que Cristo lhe dá a força necessária para suportar qualquer situação que enfrente.
A mensagem é sobre dependência de Deus. Ele aprendeu a estar contente e tranquilo, quer estivesse com muito ou com pouco, porque a sua força não vinha das circunstâncias externas, mas de seu relacionamento com Cristo. Conexão com o contexto anterior. Nos versículos 11 e 12, Paulo explica que ele aprendeu a estar contente, seja qual for a situação. O verbo aprendeu é importante aqui, porque indica que esse não é um estado natural, mas algo que Paulo adquiriu através de suas experiências. Ele teve que passar por tempos difíceis e também por tempos de abundância para aprender que a sua verdadeira satisfação e força vinham de Cristo, e não das circunstâncias. Quando ele diz eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura, ele está enfatizando que o segredo para viver bem em qualquer condição é depender de Cristo. A força que Cristo lhe dá não é necessariamente para superar obstáculos de forma triunfante, mas para permanecer fiel, contente e firme em qualquer situação que surja. Aplicação prática. A lição aqui é que a força que Cristo oferece não é uma promessa de eliminar dificuldades, mas de nos sustentar em meio a elas. Paulo nos lembra que, em nossa vida, enfrentaremos momentos de escassez, desafios e até momentos de abundância, e em todos esses contextos, precisamos depender de Cristo. Não se trata de confiar em nós mesmos ou em nossa capacidade de superar os obstáculos, mas de nos apoiarmos em Cristo, que nos fortalece para suportar e aprender com qualquer circunstância. Essa passagem é um chamado à humildade e à dependência. Paulo está nos mostrando que o segredo para viver bem, seja qual for a situação, é confiar completamente na força que Cristo nos dá, reconhecendo que somos fracos por nós mesmos, mas que nele temos tudo o que precisamos para enfrentar a vida. Conclusão. Portanto, Filipenses capítulo 4, versículo 13 não é uma afirmação de que podemos fazer qualquer coisa que desejarmos, mas sim que, com a força de Cristo, podemos enfrentar e suportar qualquer situação. Paulo aprendeu a confiar em Cristo, não importando as circunstâncias, e essa força não era algo que ele possuía por si mesmo, mas que vinha de sua profunda relação com Jesus.